Bom dia, família! Como você passou a sua segunda-feira? A semana começou. Ontem, mensagens interessantes, né, para fortalecer a nossa resiliência, a nossa capacidade de superação das coisas. E hoje, uma semente positiva também, uma sugestão da minha mãe, inclusive, né? Toda bondade que você semeia, que você planta, ela volta para você, né? Então, tudo aquilo que você semeia na sociedade, no seu convívio, né? Do trabalho, da escola, do familiar, né? Tudo isso volta para você, né? Às vezes ela não volta necessariamente pela pessoa que foi beneficiada pela bondade, né? Mas você vibrar na sensação, na atitude de bondade, isso daí volta para você. As pessoas, elas estão tão machucadas, digamos assim, com a vida, com a reação das pessoas, com a ignorância das pessoas, que elas acabam se fechando. Só que se fechar é uma possibilidade, né? É uma possível alternativa ou atitude. Só que uma vez que você se fecha e eventualmente você deixa de contribuir mais beneficamente com você mesmo e com os outros. Porque é o seguinte, ó, se fechar é ignorar determinadas situações e questões. Só que aquilo que você ignora, aquilo que você se retira do campo, né? Você está se retirando do campo de batalha, né? Porque você pode batalhar com as forças negativas ou com as forças positivas. O mal, ele batalha com as forças negativas. Então ele fica sacaneando os outros, influenciando mal os outros. As mídias são influenciadas, os vídeos, os influencers, né? Então, esse povo, essa galera que está servindo ao mal, eles estão sempre batalhando. E aí o bem, o bom, o belo, o sábio, o inteligente, quando se tira da batalha, ele deixa o campo aberto para essa galera. Então, se você gostaria de contribuir com o teu desenvolvimento e com a sociedade, é interessante que você, ao invés de se fechar, semeie o bem, o bom, o belo, o inteligente, o sábio, né? Comece a dar bom dia, comece a sorrir, comece a parabenizar, comece a elogiar, incentivar as pessoas, né? Reconhecer as suas próprias qualidades, reconhecer a qualidade dos outros, incentivar o lado bom das pessoas, incentivar o lado belo das pessoas, a saúde das pessoas, né? Como a sua própria. Comece a ler bons livros, comece a desligar um pouco o celular e se permitir entrar no que a gente chama de silêncio, né? O silêncio, silenciar um pouco a mente, né? O que hoje é confundido com tédio, né? A gente está tão altamente estimulado com redes sociais, com séries, propagandas, mídias, televisores, né? Sempre blá, 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 blá. E quando você silencia, você se descobre um ser pensante. Você está tão acostumado, o ser humano está tão acostumado a ficar sempre ouvindo coisas mastigadas que pensam por você, que quando você silencia um pouco para ouvir a sua própria voz, a sua própria mente, o seu próprio coração, você está desacostumado. E daí você percebe que ao fazer isso, você se sente paz, pacífico, em paz. Você se sente leve, se sente bem. Você começa a ouvir você mesmo. Então, despertar a mente, né, para questões. Hoje em dia, você questionar algo é quase como uma ofensa. E a questão é o porquê, né? Por que disso? Por que daquilo? Como isso acontece? Por que está acontecendo determinadas coisas?
essa questão que sempre foi a base da filosofia, filo, caminho, sofia, sabedoria. A questão, questionar, né? Fazer perguntas, sempre foi a base da sabedoria. Então, quando você começa a fechar um pouco essas fontes de blá 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 constantes na sua cabeça e começa a ouvir mais a sua própria voz, a sua própria intuição, faz um ancoramento, pede a presença divina ancorada no teu coração, âncora, né? É como se eles estivessem lá em cima, ancorados no teu coração, ou seja, daí eles passam a estar aqui com você, no teu coração. Deus, Divino Espírito Santo, Jesus Cristo, os anjos, teus anjos da guarda, né? Teus mentores, guias, como você queira chamar dentro da tua fé, do teu credo, né? Mas são seres que te amam, que querem o seu bem, que querem que você evolua, cresça, desenvolva o teu personagem da vida. Você começa a ancorar, começa a pedir orientação, aí você está dentro de um ponto onde a maior parte das pessoas eventualmente está esquecendo qual é esse ponto. Está todo mundo tão acostumado a ouvir coisas, né, que acaba por perder um pouco desse processo de conexão interna. Eu vou chamar aos nossos patrocinadores e daí eu vou apontar aqui, né, alguns itens importantes para a gente despertar a nossa consciência, tá? Então agradeço nesse instante ao restaurante Timoneiro, que vem fazendo uma comida deliciosa já há 38 anos na cidade de Santa Helena. Seu Antônio, a Sueli, o Diego ali, as meninas que fazem o atendimento, que cozinham ali, maravilhoso, né? Um restaurante amplo, uma comida deliciosa, todos os dias tem lasanhas, saladas diferenciadas, carnes, né, massas, com molho, sem molho, churrasco, é uma delícia, tá? Então vale a pena você conferir e prestigiar, né, esses que prestigiam boas mensagens e bons conteúdos aqui, tá bom? Restaurante Timoneiro. Agradeço também a CFC Rota Oeste, que vem fazendo a alegria da juventude aí, tem carteira de reabilitação, tá? Então, se você quer fazer reabilitação, se você quer fazer mudança de carteira, né, para você dirigir carros e veículos ligados à safra, à carga ou coisas assim, vale a pena conferir também, tá? Eles têm um material super legal ali, uma frota super moderna, né, um equipamento super útil, assim, para você pegar as melhores técnicas e os melhores conhecimentos aí para você dirigir bem e dirigir com segurança. Eles facilitam também a sua carteira, tá? Então vale a pena conferir ali. CFC Rota Oeste. Agradeço a Holt Life Agro Shield e também desde o início junto conosco aqui, né? A Holt Life aí com seguro veicular e a parte de oficina mecânica deles, né? De altíssima tecnologia, né? Uma infraestrutura super bacana, diagnóstico veicular e tudo mais, então vale a pena conferir, junto da AgroShield com Seguro Safra, a casaria da safra, o veículo da safra, né? Então vale a pena conferir todo esse material aí, tá? E agradeço também a Paulista Confecções, que está com uma promoção para recém-nascidos, né? De recém-nascido há 16 anos, e toda a parte de vestuário, né? Calçados e roupas em geral, assim, né? Para crianças e adolescentes. Então, mamãe e papai, vão lá, confiram, vovô e vovó, né? Vão lá e confiram, compre alguma coisinha legal aí para prestigiar também esse programa, né? Através dos patrocinadores aqui que veiculam as suas imagens, né? Em boas mensagens, trazendo luz e discernimento aí para as pessoas. Agradeço a você também que está aqui conosco, né? Acompanhando essa nossa jornada, essa nossa saga do amanhecer da alma. Gente, ó. Então, plantar coisas boas é muito importante, né? Plantar coisas boas na sociedade, na humanidade, isso tudo é muito bom, isso tudo é muito legal. E o campo fértil para que a gente plante coisas boas é cuidar da nossa mente, né? Então, eu vou dar algumas dicas aqui de coisas que vão ajudar vocês a cuidarem da mente de vocês, né? Como a gente está muito bombardeado por informações na internet, e a internet ela trabalha para prender a tua atenção, você tem que conscientemente dar um tempinho e se conectar com você mesmo, né? Então, para que você faça isso, tem algumas dicas assim, ó. Corte o que enfraquece a sua mente, né? Então, por exemplo, redes sociais, conteúdos viciantes, pessoas que emburrecem. Tem conteúdos que te deixam mais inteligentes
e tem conteúdos que te deixam mais burro, né? Então, pegue conteúdos que te deixam burro, bobo, né? Idiota, desculpa usar essas palavras aí, e corta esses conteúdos, né? Comece a dar espaço e oportunidade para conteúdos que te façam pensar, que te façam refletir, que te façam iluminar, assim como esse programa, por exemplo, faz, né? Então, comece um jejum digital, tipo 1 hora por dia. E nessa hora que você estiver fazendo esse jejum digital, né, crie esse espaço, que a gente chama, né, desse silêncio criativo, né? Então, esse silenciar, que você vai deixar 1 horinha ali paradinho ali, você vai se conectar em você, se concentrar, ancora a hierarquia divina, faz a sua oração, né, tal, pede orientação e dê espaço, escreva alguma coisa, né? Sinta alguma coisa no teu coração, coloque isso para fora. Isso aí vai fazer muito bem. Outra coisa que ajuda para você parar e fortalecer a sua mente, né, e sair do emburrecimento, né? Porque hoje em dia, como a sociedade está sendo alvejada por conteúdos mais fracos de inteligência e de sabedoria, é importante que você comece a ler coisas com profundidade, né? Então, um livro, né? Procure um livro que seja interessante, que te traga uma sabedoria, procure algumas referências, né? E leia, porque esse hábito de ler vai te trazer profundidade. Eu li muito na minha vida. Eu tenho muitos livros na minha casa, tive outros tantos mais, né? E leitura, ela edifica, ela ilumina o homem. Você enriquece o teu vocabulário, você enriquece a sua mente, seu coração, então vale muito a pena. Então, ó, leia todos os dias, mesmo que por 10 minutos. Não é a quantidade que importa, mas sim a qualidade. Releia parágrafos, né? Anote, dialogue com o texto. Ou seja, você está lendo o texto ali, dá uma conversada. Peraí, mas então você está querendo dizer que tal coisa, sabe? Mescla isso com o teu conteúdo. Você está querendo dizer, então, quer dizer que é isso que você... Tal. Você começa a dialogar com aquele conteúdo que você está lendo, porque daí você vai criar associação no teu cérebro, na tua mente. O conteúdo, quando ele entra, se você associa isso com conteúdos que você já tem, você passa a fisicalizar o conhecimento. Ele está sendo enganchado em conhecimentos que você já tem. E isso cria uma fiscalização do teu conteúdo, né? Então a tua memória sai da memória temporária e entra numa memória mais física, de longo prazo, tá? Então converse com o texto que você está lendo. Escrever é muito importante também, colocar no papel, né, o que você pensa, sente e acredita. A escrita é um ato de autoconhecimento, ajudando você a se lembrar de quem você realmente é. Porque quando você está escrevendo ali, você está botando a tua energia, a tua alma, a tua opinião, teu pensamento no papel. É muito importante expressar aquilo que você pensa para estimular a pensar, né? Quando você coloca no papel alguns pontos, algumas coisas que te chamam a atenção, por exemplo, você está assistindo o vídeo aqui, coloque no papel algumas coisinhas que te chamaram a atenção, deixe no comentário aqui, deixe seu like, inclusive. O que você curtiu ali, o que você gostou, o que te mudou, qual palavrinha que fez a diferença na tua vida. É igual a Sueli do Timoneiro falou, nossa, tô gostando desse teu programa, porque às vezes você ouve uma palavra já faz a diferença no teu dia, né? E é isso mesmo. Às vezes a gente está só carente, ou precisando, ou no ímpeto de conseguir uma palavra boa que reoriente a nossa vida, né? Como a gente tem muita coisa baboseira, se você tem uma palavra que te incentiva a alcançar algo melhor, isso muda a tua vida, né? Faz diferença. Uma coisa que ajuda também na sua mente é você questionar tudo, tá? Duvide do que te ensinam e do que todo mundo aceita, sem pensar. Então, duvide do que te ensinam. Peraí. Deixa eu ver se isso aí realmente é real. Porque você não é só porque as pessoas estão falando que isso é verdade, né? Não é só porque está escrito num papel que isso é verdade. O papel tudo aceita. Você pode escrever um monte de palavrão num papel. Você pode escrever um monte de palavras bonitas num papel. Ele vai aceitar da mesma forma. Só que você não é um papel. Você não precisa aceitar tudo que os outros falam, tudo que os outros pensam. Você tem que questionar. Você tem que adquirir filtro próprio,
né? O papel tudo aceita, mas o filtro, o mais importante filtro é o filtro do coração, da sua mente, sabe? Então filtre as coisas que te são apresentadas como verdades, né? Para que você encontre verdades maiores, para que você possa expandir o seu mundo, né? Questionar e até mesmo mudar de opinião não é fraqueza, né? Mas sim um sinal de que você está vivo e em crescimento. Certifique-se de quem desafia. Ah, não. Então, crescer é questionar. Questione as coisas que te cercam, as verdades, as coisas que te dizem, para que você encontre verdades maiores e cresça o teu processo evolutivo, tá? Cerque-se de quem o desafia, né? Evite a zona de conforto do pensamento. Busque pessoas que pensem, que o tirem do eixo e o que o confrontem intelectualmente, né? Porque se você está numa zona de conforto, onde as pessoas só batem palma para você, onde elas só elogiam e tal, você não vai melhorar determinadas questões, não por incentivo do externo, né? Então, se você tiver pessoas que estão ali te desafiando, te colocando pressão, sabe? Questionando as tuas atitudes, as tuas posturas, a forma como você pensa, não leve isso como uma rivalidade. Leve isso como um desafio para melhorar. Cerque-se de pessoas que fazem você progredir, melhorar, avançar os seus limites, sabe? Porque essas pessoas elas vão contribuir sobre pressão, sobre incentivo, né? O teu próprio crescimento, tá certo? Então leia bons livros, faça um jejum intelectual, comece a escrever mais, leia, né? Comece a questionar as coisas e se cerque de pessoas que desafiem o teu crescimento, que desafiem as tuas posturas e as tuas questões, né? Busque pessoas que pensem, né? Não seja mais um. Pense, questione e resista, né? Então, é importante que você faça a sua parte em prol do seu crescimento, da sua evolução, né? Atrele tudo isso à sua oração, tá? Ajude você mesmo, através da sua oração, do seu pensamento positivo, desenvolva sua mente, tá? Porque caixão não tem gaveta, mas tem pendrive. Então, use o seu conhecimento para atingir degraus maiores da sua evolução. Você não é como a massa. Você não precisa ser como a massa. A massa das pessoas, a maior parte das pessoas ainda se encontram dormindo. É como no mito da caverna de Platão, tá? Então, tem uma caverna. Eu até postei isso nas minhas redes sociais, André Mariano Poeta, tá? Ali no Facebook e no Instagram. Mas eu postei acho que no Face. Você tem uma caverna. Nessa caverna você tem a mídia. Atrás da mídia você tem uma fogueira. As pessoas estão olhando a sombra dessa fogueira. E ali estão mostrando, parece que susto, medo, bicho, não vai por aí e tal. Então a gente está sempre sendo manipulado pelas mídias, que são manipuladas por forças ainda maiores. E aí as pessoas começam a sair dessas zonas de manipulação e começam a ir para fora da caverna. Essas que estão indo para fora da caverna estão despertando. E as outras que já estão fora da caverna, olhando o mundo, a luz, né? Essas estão despertas. É esse o meu papel aqui, como um ser humano desperto, em serviço do despertar da humanidade. Então, que a minha contribuição na sua vida seja para que você também desperte, evolua, ilumine, né? A sua mente, seu coração, e passe a contribuir com a sociedade, com a humanidade, tá certo? Se você gostaria de contribuir com esse conteúdo, correio da alma, com 2 As, né? Da alma@gmail.com. Sua sugestão de assunto, sua contribuição financeira é muito bem-vinda. Se você gosta desse conteúdo e gostaria de patrocinar esse conteúdo, entre em contato conosco. Meu WhatsApp é 419-9670-4719. Que Deus abençoe você, sua família, seu lar. Gratidão, família. Yes!